Bom, vamos começar imaginando a seguinte cena. Imagina memorizar o dicionário inteiro da língua francesa. Nossa, o dicionário todo. O dicionário todo. A gente está falando aí de cerca de 386 mil palavras. E, imagina fazer isso em apenas 9 semanas. 9 semanas é surreal. Pois é. E o detalhe que beira o absurdo nessa história é realizar esse feito inteiro sem falar absolutamente nenhuma palavra de francês. Nenhuma. Aham. E foi exatamente isso que o engenheiro neozelandês Nigel Richards fez. Ele foi lá e venceu o Campeonato Mundial de Scrabble em francês. Gente, o campeonato mundial. Exato. Ele simplesmente dominou o padrão do idioma o suficiente para destruir a concorrência. E no final de tudo, ele precisou de um tradutor para conseguir agradecer os aplausos da plateia. Tipo, ele não sabia dizer um obrigado em francês. Não sabia. E esse nosso mergulho profundo de hoje começa exatamente com essa história, porque a nossa missão central hoje é descobrir como é que isso é biologicamente possível. A gente quer ajudar quem está escutando a gente a parar de tratar o cérebro como se fosse um balde furado, sabe? Com certeza. Porque é um feito que desafia totalmente a nossa intuição sobre como a mente funciona, né? O Nigel Richards é um sujeito que parecia uma mistura de Gandalf com Napoleon Dynamite, e ele conseguiu meio que dobrar as regras da memória humana de uma forma quase assustadora. Sim, e é justamente para desvendar essas regras que a gente vai explorar hoje os insights daquele texto fascinante, o capítulo 10, princípio 7, retenção. O objetivo aqui é entender de vez como blindar nossa memória. Porque, olha, a frustração de passar horas estudando um material super complexo para, dias depois perceber que a maior parte escorreu pelos furos do balde é uma dor universal para quem escuta a gente. Nossa, nem me fala. É a realidade de quase todo estudante, né? Total. Então, a gente vai investigar as engrenagens físicas do esquecimento e a primeira pergunta que grita quando a gente olha para o caso do Nigel Richards é como é que a mente dele não descartou todo aquele mar de letras que ele nem compreendia. O que é fascinante aqui é que ele não aprendeu a língua, né? Ele não aprendeu o idioma francês. Ele dominou um padrão imenso de letras. E para entender como ele conseguiu reter isso, o primeiro passo é a gente reconhecer o tamanho do inimigo. O próprio cérebro, no caso. Exatamente. O nosso cérebro, ele foi evolutivamente moldado para esquecer o que não é vital para a sobrevivência do dia a dia. A mente humana não é feita para reter tudo. Aham. O material até traz os experimentos daquele psicólogo, o Hermann Ebbinghaus, sabe? Ele passou anos memorizando sílabas sem sentido e mapeando com que velocidade essa memória sumia. Esse é aquele estudo clássico da curva do esquecimento, né? Isso, a famosa curva do esquecimento. E os resultados mostram um declínio exponencial, tipo uma verdadeira queda livre da memória, logo nas primeiras horas depois do aprendizado. E só bem depois é que o negócio começa a se estabilizar. O cérebro é literalmente um balde com muitos furos ali perto da borda. E o mais doido é que esse declínio não poupa ninguém. O texto menciona que até médicos super experientes sofrem com isso. Sim, profissionais da saúde. Pois é, a qualidade de certos diagnósticos pode realmente cair à medida que o tempo desde a faculdade vai aumentando, porque aquele conhecimento puro e teórico vai simplesmente evaporando, né? Vai sumindo. O que faz a gente questionar, quais são os mecanismos físicos dessa perda? O material fala de 3 teorias do esquecimento. A explicação mais intuitiva seria a deterioração. Mas, em vez de pensar naquela velha metáfora da areia caindo na ampulheta, o que acontece de verdade lá dentro do cérebro? Então, o que acontece é um processo superfisiológico de economia de energia. Porque as memórias, elas não são umas nuvens abstratas flutuando na cabeça. Certo. Elas são rotas, são conexões sinápticas físicas mesmo. E o cérebro consome muita, mas muita energia. Então, se uma conexão não é ativada com frequência, o nosso organismo simplesmente entende que aquela rota ali é inútil. E corta o suprimento. Exato! Ele para de enviar nutrientes para sustentar aquilo. A analogia perfeita é pensar numa trilha no meio de uma floresta bem densa. Aham. Se ninguém caminha por aquela trilha, o mato começa a crescer, as raízes tomam conta de tudo e, eventualmente, aquela trilha é completamente engolida pela paisagem.
Então, o tempo até passa, mas o verdadeiro apagador aí é a biologia cortando custos através da poda sináptica. Cara, essa imagem da trilha sumindo faz muito sentido, eu consigo até visualizar. Mas assim, o mato crescendo não pode ser a única explicação para esquecer as coisas. Não, tem mais coisas. Porque é super comum alguém lembrar com todos os detalhes possíveis de uma briga no pátio da escola há uns 20 anos atrás. Nossa, sim. Tipo, é um caminho que não é caminhado há décadas. Mas aí, a mesma pessoa vai lá e esquece completamente a senha do computador que criou na semana passada. Total, eu vivo fazendo isso com senha. Então, o tempo e a falta de uso não podem ser os únicos vilões aqui. E não são. A pesquisa aponta para uma força muito mais destrutiva que opera ali nos bastidores. A interferência. Interferência. O arquivo mental, ele não apenas apodrece com o tempo, ele é ativamente sobrescrito por outras informações. E o material divide isso em duas frentes. A primeira é a interferência proativa. Que seria o espaço já está ocupado, né? Isso ocorre quando uma rota mental já está muito ocupada por um conceito forte e essa presença simplesmente bloqueia o aprendizado de uma ideia nova que tenta usar a mesma etiqueta. O exemplo da psicologia que o texto traz é excelente para ilustrar isso. Aquele do reforço negativo, sabe? Esse é clássico? Pois é, porque na vida cotidiana, a palavra negativo tem um espaço mental gigantesco associado a algo ruim. Uma coisa prejudicial. Sim, negativo é sempre ruim pra gente. Só que na psicologia comportamental, negativo é só uma operação matemática. Significa só a retirada de um estímulo, tirar alguma coisa da situação. Mas como o terreno mental da palavra negativo já está todo pavimentado com essa ideia de coisa ruim... A interferência acontece na hora. Exato. A interferência proativa torna quase impossível para um aluno iniciante não confundir o reforço negativo com uma punição. E tem o outro lado da moeda também, que é brutal, que é a interferência retroativa. Que é o novo apagando o velho. Exatamente. É quando a entrada de um dado super novo meio que oblitera a trilha do conhecimento antigo. O texto dá um exemplo ótimo para quem estuda idiomas. Imagina alguém que já atingiu a fluência no espanhol, e aí anos depois mergulhou de cabeça para estudar francês. Ixi, já imagino a confusão. É um caos, porque no momento de tentar formular uma frase no espanhol antigo, as palavras em francês começam a brotar incontrolavelmente na cabeça da pessoa. A nova arquitetura linguística desconfigurou todo aquele sistema de arquivamento anterior. Nossa. E se a interferência reescreve os dados e a deterioração apaga os dados com o tempo, o que acontece quando a informação não foi reescrita e nem foi engolida pelo mato? Como assim? Digo, o que acontece quando o dado está lá, intacto, lá no fundo do cérebro, mas a mente simplesmente perdeu o mapa para chegar até ele. É aí que o material traz a terceira teoria, que para mim é o conceito mais assustador de todos. A falha na recuperação. Sim. A lembrança está lá, mas o caminho escureceu. Exato. É o clássico fenômeno de ter a palavra na ponta da língua. Todo mundo já passou por isso. E a neurociência, por trás dessa falha, revela algo bem perturbador. A nossa memória não funciona como um disco rígido de computador, sabe? Não é um arquivo que a gente clica e abre. Não, de jeito nenhum. A gente não clica num vídeo e ele reproduz perfeitamente de forma passiva. Lembrar é, na verdade, um ato de reconstrução criativa. Toda vez que uma memória é acessada, o cérebro junta um monte de fragmentos disponíveis e reconstrói o evento ali na hora. Ok, vamos desempacotar isso porque a falha de recuperação significa basicamente que o nosso galpão de armazenamento é excelente, mas o funcionário responsável por achar os arquivos é simplesmente terrível no trabalho. É uma ótima analogia. E se a memória é uma reconstrução feita na hora? No desespero de não encontrar a chave certa de acesso, o cérebro pode simplesmente começar a improvisar para preencher as lacunas. É isso. Isso levanta uma questão importante, porque é exatamente por isso que a memória é tão frágil. E o texto aponta justamente para essa improvisação. A mente humana, ela odeia o vazio. Ela não suporta não saber. Então, ao tentar reconstruir uma rota de memória fraca, o cérebro frequentemente costura fragmentos de outras experiências. E o resultado disso é a criação de memórias falsas que parecem indiscutivelmente reais. Isso é terrorizante. Quer dizer, sabendo de tudo isso, que o cérebro fecha as trilhas,
que sofre com interferências caóticas o tempo todo e que ainda tem um sistema de recuperação que inventa informações quando se perde, a grande questão que fica é como intervir nisso. Pois é. A gente precisa forçar a criação de chaves de acesso mais fortes, né? E a solução tem que envolver a manipulação da forma como a informação entra e se acomoda. O primeiro mecanismo direto que a gente viu ataca justamente o problema do tempo, que é O espaçamento. a matemática do espaçamento. Ela é implacável contra aquela curva do Ebbinghaus que a gente comentou, porque distribuir 10 horas de estudo ao longo de 10 dias gera uma retenção incrivelmente superior do que a pessoa tentar consumir essas 10 horas numa única madrugada. O famoso estudar na véspera da prova. Exato. E não funciona a longo prazo. E a explicação está na fisiologia da recuperação. Quando uma informação está quase desaparecendo lá na curva do esquecimento, forçar o cérebro a resgatar essa informação exige um esforço neurológico gigantesco. É quase uma dor física mental. Sim, e esse esforço enorme acaba engatilhando um processo biológico chamado mielinização. Mielinização. Isso. O cérebro pega e engrossa a camada de gordura ao redor daquela rota neural específica. E isso faz com que o sinal elétrico viaje muito mais rápido. A rota fica super resistente à deterioração da próxima vez. É tipo asfaltar a trilha na floresta. E foi essencialmente isso que o Nigel Richards fez em cima da bicicleta, né? Total. Porque ele não ficava lá sentado olhando para o dicionário francês passivamente por 24 horas seguidas. Ele lia aquelas listas imensas de palavras, montava na bicicleta e começava a pedalar. E o tempo começava a correr. Uhum. E enquanto ele pedalava lá de madrugada, ele testava propriamente. Ele forçava a recuperação das combinações de letras exatamente no momento em que elas estavam começando a sumir. É impressionante. Ele usava o espaçamento natural, cara. Uma coisa que hoje em dia a gente faz de forma algorítmica, com aqueles sistemas de repetição espaçada, sabe? Os SRS. Sim, que tem no Duolingo ou no Anki. Isso, motores lógicos que ficam escondidos nos aplicativos. A tecnologia hoje apenas otimizou o que o Richards fez lá por instinto, né? Que é basicamente calcular o exato milissegundo antes do mato crescer na trilha, para então passar com um trator por cima, asfaltando e pavimentando a memória. Manipular o tempo através do espaçamento é brilhante. É genial. Mas e quando o nosso objetivo é tirar a informação do campo puramente abstrato e enraizar essa informação de vez na biologia do corpo humano? Aí a gente muda de nível. Aí entra a transformação do saber, que é em saber como. O texto chama isso de procedimentalização. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Com certeza. Pensa, por exemplo, na habilidade de digitação rápida no teclado. Nossa, esse é o exemplo perfeito de mudança de hardware no cérebro. Exatamente, porque quando a pessoa está aprendendo a digitar, existe um esforço explícito, um gasto de energia mental tremendo só para lembrar onde está a letra W no teclado. É um conhecimento totalmente declarativo, né? Fica catando milho. Isso, mas para alguém que já digita há uns 10 anos, se você perguntar de supetão onde é que fica a letra W, a pessoa trava. Trava total. Ela não consegue te responder mentalmente. Ela precisa simular o movimento das mãos no ar para deixar os dedos responderem. Tipo, fica sobre o dedo anelar da mão esquerda. Porque virou memória muscular, né? Sim. Procedimentalizar um conhecimento é como parar de usar um mapa de papel enorme que você precisa ficar lendo com esforço a cada curva da estrada e simplesmente instalar um piloto automático diretamente no motor do seu carro. A memória visual e verbal foi destruída e substituída pela memória de movimento. Sim, e como o próprio texto ressalta, o conhecimento procedimental é praticamente a prova de deterioração, né? Ele não some do nada. Igual andar de bicicleta. Exato. E essa tua analogia do piloto automático explica muito por que os métodos tradicionais de educação falham tão miseravelmente, especialmente quando a gente fala de ensino formal de idiomas. Uhum. Porque muitos alunos, eles progridem super rápido de um módulo de gramática para o outro, eles vão acumulando um volume imenso desses mapas de papel que você mencionou, eles sabem todas as regras declarativas. Eles sabem a regra do verbo lá na ponta da língua. Sabem a teoria. Mas como eles não executam aquelas estruturas básicas várias vezes, repetidas vezes, em cenários reais de conversação... Eles não dão tempo para o cérebro instalar o piloto automático. E o resultado trágico disso é o que a gente mais vê por aí. Pessoas que estudaram 5, 7 anos de uma língua estrangeira
e ficam suando frio na hora de formular uma frase básica numa viagem, porque o cérebro delas ainda está lá freneticamente caçando o mapa de papel na gaveta, quando a boca já devia estar executando o procedimento. Nossa, isso é muito real. Mas tem um limite lógico para essa procedimentalização, né? Tem, claro. Enraizar o conhecimento no corpo funciona muito bem para digitação, para andar de bicicleta ou para falar aquelas frases do dia a dia num idioma. Mas e quando o desafio é reter um conhecimento que é muito denso e tem uma abstração muito alta? Fica complicado. Como é que você vai pedalar uma equação matemática complexa? Não tem nenhum movimento físico associado a isso. Nenhuma coreografia para física quântica. Exato. Para informações puramente abstratas, a gente precisa forçar a mente para um nível extremo, o que nos leva direto para o nosso terceiro mecanismo de defesa, o superaprendizado. E é importante dizer que o superaprendizado, ele não é apenas a repetição infinita além do ponto de excelência. Embora, claro, ele envolva praticar muito além de tirar uma nota máxima num teste. A estratégia fisiológica mais engenhosa do superaprendizado, na verdade, é escalar abruptamente a dificuldade. E o material ilustra isso com um estudo muito revelador sobre estudantes de álgebra. Sim, eu adoro esse estudo. Os resultados desse estudo simplesmente quebram todas as nossas expectativas sobre talento natural e nota de prova. Olha só que loucura. Anos depois de concluírem o curso de álgebra, os alunos foram chamados e testados novamente. A taxa de esquecimento geral foi arrasadora. A curva de Ebbinghaus não perdoa. Não perdoa ninguém. E, surpreendentemente, foi igual para todos. Tanto os alunos geniais, que tiravam nota máxima, quanto os que passavam raspando com nota 6, todo mundo esqueceu exatamente a mesma proporção das equações. Todo mundo perdeu o conhecimento. A curva devorou todo mundo por igual. Mas teve uma única exceção nesse estudo. Aqueles que seguiram em frente. Isso. Os alunos que decidiram avançar na grade do curso e foram cursar cálculo avançado. Esses conseguiram manter a álgebra intacta na mente. E o mecanismo por trás disso é genial, porque pensa bem, ao avançar para o cálculo, a álgebra deixou de ser o alvo principal do esforço consciente do aluno. Virou requisito, né? Exato. Ela foi rebaixada para o status de ferramenta de base. O cérebro humano ele é forçado a automatizar habilidades de nível inferior para conseguir ter energia e lidar com a carga cognitiva de problemas de um nível superior. Nossa. Em que estudar o cálculo acabou transformando aquelas equações de álgebra no piloto automático necessário para o novo desafio. Resumindo, subir a montanha é a melhor forma de cimentar permanentemente o seu acampamento base. Cara, isso é fantástico. A gente sobe o nível de dificuldade de propósito para blindar o conhecimento anterior, mas e quando a informação é totalmente alienígena desde o dia zero? Como assim, alienígena? Volta para o Nigel Richards, por exemplo. Ou para o aprendizado de qualquer idioma onde a palavra não tem raiz nenhuma parecida com a nossa língua materna, tipo russo, sei lá. Ah, entendi. Não dá para superaprender imediatamente uma palavra se o seu cérebro sequer consegue segurar aquela palavra por 10 segundos, né? Para atravessar esse deserto inicial, a gente precisa construir uns andaimes. E é aí que entra o nosso quarto e último mecanismo, os mnemônicos. É a verdadeira arte de hackear o sistema visual e espacial do cérebro. Como é que funciona isso na prática? Então, como a nossa mente evoluiu caçando bicho e fugindo de predadores no meio do mato, ela é fenomenal para reter imagens inusitadas e posições geográficas, mas ela é péssima, horrorosa para reter sílabas arbitrárias. Faz sentido. O método da palavra-chave explora justamente essa brecha. O exemplo que eles citam no texto é bem divertido. É para aprender a palavra francesa chavirrer. Chavirrer. Isso, que significa emborcar, virar um barco, sabe? A técnica exige encontrar uma associação sonora que seja bizarra, que chame a atenção do cérebro. No inglês, se você falar chavirrer, soa muito como shave an ear. Shave an ear, raspar uma orelha. Exatamente, fazer a barba de uma orelha. A partir desse som parecido, o estudante tem que criar uma cena mental totalmente ridícula. Imagina uma orelha gigante no convés de um navio, no meio de uma tempestade horrível. Essa orelha está segurando uma navalha para fazer a barba, bem no exato momento em que o navio emborca. Tá, então o que tudo isso significa? Porque, olha, é aqui que eu preciso fazer uma pausa crítica. É uma cena mental muito criativa, admito,
Mas, sinceramente, num cenário de aplicação real, isso não beira o inútil. Você acha? Acho. Pensa bem. Ninguém consegue ter uma conversa fluente com um francês num café lá em Paris se para cada verbo que a pessoa for pronunciar, ela precisar fechar os olhos por 15 segundos, conjurar uma orelha gigante, um navio afundando, traduzir a piada interna da navalha e só então abrir a boca para falar. A fluência seria completamente destruída por causa da carga cognitiva de ficar lembrando do truque para cada palavra. Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, a sua objeção está certíssima. É totalmente válido esse ceticismo e o próprio material faz questão de pontuar os limites estruturais desses mnemônicos no mundo moderno. Ah, o texto reconhece isso. Reconhece. Porque no passado, lá na antiguidade, sem livros, sem bancos de dados, criar aqueles palácios da memória super complexos era basicamente o único jeito de preservar o conhecimento entre as gerações. Era vital. Certo. Mas hoje, no nosso contexto de aprendizado acelerado, o mnemônico tem que ser encarado rigorosamente como um andaime temporário. Ele não é a casa. Ele é apenas, tipo, aquela estrutura de metal que impede a casa de desabar enquanto o cimento está secando. Entendi. Ou seja, a nossa orelha gigante lá da tempestade só serve para garantir que a palavra chaviré não seja obliterada pela interferência ou pela deterioração lá na primeira semana de estudo. Precisamente. Com o passar do tempo, através do espaçamento das suas revisões e daquele esforço ativo de usar a palavra na prática, a memória vai encontrando caminhos diretos. O acesso fica mais rápido. Sim, a imagem da orelha vai perdendo a utilidade e se desfaz silenciosamente. Ela some, porque a informação, no fim das contas, sofreu a procedimentalização. O andaime é retirado da obra porque o acesso agora é automático. Faz todo sentido agora. É uma estratégia cirúrgica ali de curto prazo para viabilizar a estabilidade no longo prazo. Exato! Cara, isso sintetiza perfeitamente a jornada da retenção que a gente viu hoje. A mente humana é e sempre vai ser uma máquina que foi configurada para economizar energia, apagando trilhas e sobrescrevendo arquivos. É de fato um balde furado. É a biologia. Mas a persistência do Nigel Richards e essas ferramentas todas do capítulo 10 nos mostram que a arquitetura do esquecimento pode ser desafiada. O segredo todo está em usar as armas certas para cada fase. Com certeza. A gente pode manipular o relógio com espaçamento contínuo para engrossar as rotas neurais. A gente pode transferir o conhecimento direto para o corpo através da procedimentalização, criando pilotos automáticos. Podemos buscar propositalmente aqueles desafios de superaprendizado, tipo subir a montanha do cálculo, para blindar as nossas fundações. E claro, a gente pode erguer pontes mnemônicas provisórias para conseguir segurar as informações mais alienígenas até que elas ganham raízes de verdade. É isso. A arquitetura da nossa mente é fascinante e cheia dessas vulnerabilidades que a gente pode hackear a nosso favor. Muito. E para finalizar a nossa análise de hoje, eu queria deixar um pensamento aqui. Vale muito a pena a gente expandir aquela premissa da procedimentalização para um cenário tecnológico que já está batendo na nossa porta, sabe? Como assim? Para onde a gente vai agora? Pensa no seguinte. Ficou super claro hoje que o conhecimento procedimental, aquele que é profundamente ligado à sinestesia, ao tato, ao movimento físico mesmo, ele é o mais resistente à deterioração. Sim, um andar de bicicleta. O digitar no teclado. Exato. Sabendo disso, o que a iminente explosão da realidade virtual avançada reserva para a cognição humana no futuro? Porque imagina com aqueles trajes e luvas de feedback tátil, será que vai ser possível, num futuro bem próximo, projetar ambientes onde o aprendizado de coisas densas, tipo física quântica, genética ou matemática superior, não seja feito através daquela leitura chata de símbolos num quadro, mas sim através da manipulação física de objetos tridimensionais no espaço virtual? Nossa, enganar o cérebro para ele achar que está fazendo um exercício físico. Sim. O que acontece com a capacidade intelectual de toda a humanidade no dia em que a educação descobrir como transformar qualquer conceito abstrato, denso, em pura e simples memória muscular instintiva? Que loucura! Imaginar a física quântica sendo absorvida pelo corpo com a mesma naturalidade e com a mesma permanência de quem aprende a andar de bicicleta.
É uma daquelas ideias que mudam completamente a nossa perspectiva sobre o futuro do aprendizado. É explodir a cabeça, meu. É um horizonte incrível para se pensar, né? Total. E enquanto a realidade virtual não resolve definitivamente o problema do nosso armazenamento mental, o nosso desafio tático permanece aqui, no mundo real. Para quem está acompanhando a gente e busca blindar o próprio tempo de estudo, reter de verdade o que importa para a carreira ou para a vida, a estratégia ideal é testar ativamente essas ferramentas hoje mesmo. E aplicar pelo menos uma delas. Exato. Vai lá, manipula os seus intervalos de revisão, busca o próximo nível de dificuldade para conseguir firmar a sua base, ou começa a desenhar uns andaimes criativos e ridículos para aquilo que não quer entrar na cabeça de jeito nenhum. O fluxo do esquecimento não para, é verdade. Mas agora, os mecanismos para tapar os furos do balde estão todos aí na mesa. É só colocar a mão na massa. Isso aí. Então, muito obrigado a quem nos escutou até aqui, bons estudos para todo mundo, um grande abraço e até o nosso próximo mergulho profundo.